Dando continuidade a uma série de palestras por DVD, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Ordem dos Templários, a sua origem, o seu término e a influência que essa ordem conseguiu exercer no mundo inteiro, tanto no mundo da Idade Média como no mundo moderno de hoje, né? Os Templários, na realidade, eles tiveram início na Idade Média, né, com as Cruzadas. E a situação da Europa na época das Cruzadas era mais ou menos essa aqui. Nós tínhamos a Espanha, dividida em dois reinados. Nós tínhamos aqui Leão e Castela, Aragão, tínhamos a região da Catalunha, a França, que também pertencia ao mesmo reinado, e embaixo, né, na parte sul da Espanha, nós tínhamos ali o Califado de Córdoba, que ainda pertencia aos árabes, né, aos mouros, como eles eram chamados na Espanha. E para cá nós temos então o reino da Alemanha, o antigo reino da Alemanha, que pegava um pouco da Itália, a parte oeste da Europa era toda dominada pelo reino da Alemanha. Tínhamos um pouco o reino da Hungria, o Império Bizantino, que foi um remanescente do Império Romano naquela época. Nós tínhamos aqui o reino normando da Sicília, e lá para o lado da Ásia nós tínhamos ali o Império Seljúcida, nós tínhamos um pouco ali a Armênia, né? E aqui nós tínhamos a região que era dominada pelos árabes e que foi a terra, o lugar de onde aconteceram todas as cruzadas. Então o que acontece? Nós temos aqui um reino cristão totalmente fora, né, do lugar de onde teve início o cristianismo propriamente dito. Bom, como é que a Ordem dos Templários, então, dentro desse contexto, ela se iniciou? A Ordem, ela, em 1095, nós temos aí então os turcos dominando a Terra Santa e passando aí a impedir ferozmente a peregrinação dos europeus através da captura e do assassinato. Ou seja, havia a possibilidade de peregrinações dos cristãos para aquela área lá da Palestina. Essa peregrinação era mais ou menos tolerada pelos árabes, só que os árabes não davam nenhuma garantia para os cristãos, e eles então entraram nesse território e sempre eles eram assaltados, eles tinham uma série de problemas, mudava o califa, mudava a forma de tratar então os cristãos na época, né? Então o que acontece? Surge um papa chamado Urbano II. O que ele faz? Ele, por diversos motivos, né? O motivo que ele disse, que ele afirmou, era um motivo que essas terras estavam dominadas pelos cristãos e que deveria ser tomada de volta pelos cristãos. O que acontece? Ele começa a fazer discursos pelo lado da fé, convocando os fiéis para a cruzada, para ir nessa área e tomar à força todo o território que por direito, que por lei, seria dos cristãos. Isso na cabeça dele. Então o que acontece? Em 1096, então, acontece a primeira cruzada. Essa primeira cruzada, ela foi um desastre completo. Um louco, um maluco, chamado Pedro o Eremita, isso em 1096, na realidade, ele era um fanático pela religião católica, ele convoca, então, uma cruzada. Só que essa cruzada que ele convoca não é uma cruzada organizada. Todos aqueles que se acham em condições de ir para o Oriente Médio se juntaram numa turba de pessoas totalmente sem nenhuma disciplina e na base do vamos que vamos, na base do entusiasmo, eles então seguiram para o Oriente Médio para fazer a tal famosa cruzada e tirar essas áreas que estavam em poder então dos infiéis para nós cristãos. Essa cruzada, ela, com toda a
certeza ela fracassou. Ela tinha tudo para fracassar e fracassou. Como ela fracassou? Soldados que estavam sem nenhuma disciplina, avançando por um território desconhecido, sem nenhum planejamento, sem nenhum cronograma, sem nenhum líder, sem nenhuma liderança competente, o que aconteceu? Começou com o tempo os víveres escassearem. E à medida que eles foram passando nos lugares e sem comida para comer, eles começaram a assaltar, a tomar de assalto os lugares. Começaram a estuprar as mulheres dos lugares. Começaram a se autodestruir. A disciplina interna, ela se acabou. Então o que acontece? Essa cruzada acabou fadada em fracasso quando chegou em Constantinopla. Os cidadãos de Constantinopla mais organizados, eles conseguiram então acabar com essa cruzada, acabar com essa tentativa fútil. A primeira tentativa organizada de se ter uma cruzada foi em 1099. O que acontece? Em 1099, os francos então se organizam como soldados, invadem o Oriente para lutar então sob a liderança de Godofredo de Bulhão. Aí sim, eles organizadamente tomam Jerusalém. E por que eles tomam Jerusalém com uma certa facilidade? Os árabes, sempre como hoje, e sempre acontece como ontem também, sempre foram muito desunidos. Eles nunca tiveram força total para enfrentar os cruzados. Eles eram distribuídos em pequenas tribos, em pequenas comunidades, então nunca se uniram, nunca conseguiram ter força suficiente para que os cruzados então fossem derrotados. Nessa tomada aqui de Jerusalém, aconteceu a maior carnificina de que se tem conhecimento. Quando os cristãos chegaram em Jerusalém, estavam com tanta ódio contra os infiéis, que chegaram com uma sede de vingança tão grande, que eles saíram matando todas as pessoas que encontravam pela frente. Eles mataram crianças, eles mataram velhos, eles mataram mulheres, eles mataram cristãos, eles mataram judeus, eles mataram muçulmanos, mataram todas as pessoas que estavam em Jerusalém naquele período. Muitos autores dizem que em Jerusalém corriam rios de sangue de uma altura tão grande que cobriu os cotovelos de sangue. Claro, é um certo exagero, mas que houve na realidade uma carnificina muito grande, houve, e haviam então grandes pilhas de cadáveres, né, um mau cheiro que tomou conta da cidade durante muitos meses, até que então se fizesse uma limpeza e se organizasse então a cidade. Que pela história, né, Jerusalém foi tomada aí por diversos povos. Esse então foi um dos piores povos que tomaram Jerusalém, infelizmente foram os próprios cristãos, em nome de Jesus, uma pessoa que, segundo a Bíblia, só propagou amor ao próximo e a irmandade. Nessa cruzada, então, começou a haver então, um uso de um emblema, que era uma cruz costurada nas roupas. Então, todos os soldados que lutavam por essa causa, né, pela causa da cruz, e por terem a cruz desenhada na roupa, eles passaram a se chamar cruzados. O que acontece então? Esse Godofredo de Bulhão, ele que comandou a tomada de Jerusalém, ele foi então eleito o rei de Jerusalém. Ele não aceitou, ele falou que não merecia o título de rei, e aceitou então o título de defensor do Santo Sepulcro. Em 1113 é fundada uma ordem chamada Ordem dos Hospitalários, cuja função era tomar conta dos hospitais. Seria uma ordem de médicos, e nós vamos ver mais tarde que seriam então os grandes rivais dos templários. Então nós temos aí uma situação do Oriente Médio já pertencendo aos cristãos, essa faixa do Oriente Médio toda dentro aqui do limite dos cristãos, a Jerusalém em poder dos cristãos. Começa então a haver uma facilidade da ida dos peregrinos para Jerusalém e para os lugares santos do Oriente Médio. Os cristãos, eles tomaram o Oriente Médio. O caminho que os peregrinos faziam ainda não estavam totalmente tomados. O que acontecia muito aqui nessa região era que
esses peregrinos, eles eram assaltados constantemente, eles eram mortos constantemente, porque eles sofriam emboscadas de bandidos que ficavam no meio do caminho, sabendo que esses peregrinos iam para esses lugares e estariam, então, com dinheiro. Então havia muitos bandidos, muitos assaltantes que infestavam o caminho. Isso então se tornou um grande problema para os cristãos que viviam naquela época. Então o que nós temos aqui? Em 12 de junho de 1118, um cavaleiro chamado Hugues de Payens e outro cavaleiro chamado Godofredo de Saint-Omer, eles propuseram então a Balduíno, que era o rei de Jerusalém na época, criar uma ordem de cavalaria cujo primeiro objetivo seria proteger esses peregrinos que iam à Cidade Santa contra esses assaltos. Balduíno então gostou da proposição que foi dada para ele e criou então uma ordem de cavalaria. Ele chamou Godofredo, chamou mais 8 cavaleiros e ficaram sendo então os 9 cavaleiros. O que Balduíno fez? Eles precisavam ter um lugar para se estabelecer. O que Balduíno fez? Deu as ruínas do antigo templo de Jerusalém, que em cima dessa ruína ficava uma mesquita, que era a mesquita do Domo da Rocha. Só que essa mesquita, como ela era dos árabes, ela foi abandonada e os cristãos tomaram essa mesquita, fizeram dessa mesquita e outras mesquitas adjacentes de estábulos de cavalos. O que aconteceu então? Balduíno II deu para os templários esse lugar do templo de Salomão, que aí então esses cavaleiros passaram a se chamar cavaleiros templários, ou seja, ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão. Nesse ponto então foi criada a ordem do templo, a ordem dos templários, cujo selo é esse selo aqui. Quer dizer, esse selo aqui na realidade ele tem aí uma duplicidade de interpretação. Esse selo, ele mostra que essa ordem começou muito pobre. Naquela época, na Idade Média, cavalo era um bem caríssimo. Para se ter um cavalo, para se manter um cavalo, era muito difícil. Principalmente no Oriente Médio, onde não era lugar de origem. Não havia muito cavalo e a temperatura muito quente, uma série de situações em que o cavalo não se dava muito bem. Para essa ordem conseguir sobreviver, ela andava com 2 cavaleiros num cavalo só. Por isso que esse símbolo dos templários, nós temos aqui 2 cavaleiros montando num cavalo, né? Mostrando então a pobreza e a humildade que essa ordem deveria ter. No Concílio de Troia, em 1128, então essa ordem foi oficializada, foi aceita pelo Papa, então como ordem dos templários. Nessa situação, como estava então o mapa do Oriente Médio nessa época? O Oriente Médio nessa época ele era chamado de ultramar, ou em francês Outremer, né? Então nós tínhamos aqui a Armênia Cilícia, tínhamos o condado de Edessa, tínhamos Antioquia, né? Tínhamos o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém. Cada situação dessa, cada país desse tinha um rei cruzado, era um rei cristão que tomava conta dessas áreas aqui, incluindo então o Chipre também, que era uma ilha, que está lá no Mediterrâneo. Então cada um desses aqui tinha uma situação. Notem que o território aqui de propriedade dos cristãos era uma estreita faixa aqui perto do mar, e aqui para dentro era de propriedade dos árabes. Por que os árabes então não acabaram com os cristãos nessa época? Eles não acabaram com os cristãos nessa época porque eles eram extremamente desunidos. Nós vamos ver, segundo a história, quando eles se unem, eles conseguem o intuito de acabar com os cristãos. Ora, gente, uma ordem que começou de uma pobreza tremenda, apenas 9 cavaleiros. Agora vocês me perguntam, como é que 9 cavaleiros, 9 pessoas, iriam proteger todos os cristãos num território extremamente grande, né, contra assaltos? Os historiadores começaram a ficar um pouco cabreiros com isso. Poxa, 9 cavaleiros para tomar conta de um monte de peregrinos, de um território
extremamente grande. Como é então que ficou essa história? Por que isso? Não é? Por que Balduíno deu justamente as ruínas de um lugar para os templários então ficarem lá dentro? O que conta então a história extraoficial? A história extraoficial consta que esses 9 cavaleiros entraram dentro do Templo de Salomão, dessas ruínas, para fazerem pesquisas. Existem até hoje vestígios, né, de escavações dos templários desse lugar que era o Templo de Salomão. Dizem esses historiadores um pouco mais extraoficiais que os templários, na realidade, com essas escavações, eles descobriram o verdadeiro tesouro do reino de Israel, que estava desaparecido. E nesse tesouro do reino de Israel, eles descobriram documentos com informações que deixavam a Igreja Católica um pouco refém dos templários. Por isso, então, que a Igreja Católica ela deu tanto poder aos templários, deu tanto dinheiro aos templários, e que os templários obedecessem apenas à Igreja Católica. Então, eles não obedeciam a rei nenhum, eles passaram a obedecer apenas à Igreja Católica. E só em 1128, então, é que os templários começaram a arrebanhar novos membros para essa ordem. Então, o que se especula? Que essa ordem foi criada por uma outra ordem, que esses nobres permaneceram dentro do templo de Jerusalém. Essa foto é uma foto aqui recente, dessa mesquita. Esse território aqui embaixo é o antigo templo de Jerusalém, né, são as ruínas do templo de Jerusalém, e que os árabes, então, eles construíram essa mesquita, chamada de mesquita de Omar, que foi o califa, então, que construiu essa mesquita. Hoje essa mesquita ela tem um domo aqui folheado a ouro. Esse folheado a ouro aqui é patrocinado por uma liga de árabes, chefiada pelo reino da Jordânia hoje, né? Então o que acontece? Eles entraram nessa mesquita, começaram a fazer escavações e de repente, começaram a fazer descobertas tão sensacionais que a própria Igreja Católica tenha ficado refém desse grupo de cavaleiros. Então como é que esses cavaleiros então começaram a ficar organizados? Em 1128, né, nesse concílio de Troyes, o Papa Honório II aprova a ordem templária, né, e dá a eles uma vestimenta especial, um hábito e um manto branco. E até 1145 eles só tinham um hábito e um manto branco. E a partir de 1145, o Papa Eugênio III, eles conseguem como distintivo a cruz vermelha, que era inicialmente utilizada no lado esquerdo do manto e mais tarde também no peito, né? Então, em 1163, o Papa Alexandre III outorgou a carta, né, constitutiva da ordem. Ou seja, então a partir de 1163 essa ordem passou a ter um dono, passou a ter um mandatário, passou a ter uma organização. Os cavaleiros que lutaram nessa cruzada, eles então passaram a ter uniforme. Eles não tinham, cada um tinha as cores do brasão da sua família, brasão de nobreza. E quem não era nobre ia com a roupa que podia ir. Então, a partir desse momento, nós vamos ter aqui o estabelecimento de uniforme para tropas. Então, como é que era a disciplina? Eles, além de guerreiros, eles eram monges. Alguns deles eram ordenados padres, então eles tinham que viver uma vida de monge, né? Então, além de instituição militar, essa instituição passou a ser uma instituição religiosa, passou a ser também chamada de Ordem de Monges Guerreiros de Cristo, e seguir uma regra preparada por São Bernardo de Clairvaux, que fundou a Ordem Cisterciense. Ou seja, então nós temos aqui uma dicotomia, né? Nós temos aqui cavaleiros, soldados, que podem matar, e no entanto são monges. Então, o que acontecia com a cabeça desses monges? Aí começou então o princípio da jihad. Ou seja, para o templário, quanto mais inimigo ele matasse, mais pontos eles ganhariam no céu. Então, né, o muçulmano, o que a teoria da jihad diz? Se você morre matando inimigos em prol da religião, você vai para o céu, né, e tem lá as suas virgens, que você fica lá pela toda a eternidade com as suas virgens, né? Então, a ordem dos templários ela passou a ter
um jargão, passou a ter um tema, passou a ter uma frase que levava a eles à luta, que em latim dizia assim: non nobis domini, non nobis sed domini, tuo ad gloriam, ou seja, não por nós, Senhor, não por nós, mas para que teu nome tenha glória. Aí se passou a ser então o lema dos cavaleiros templários. Eles faziam votos de castidade. Os cavaleiros templários, como eles eram monges, eles não poderiam ter relações sexuais. Suas armas eram abençoadas e então tinham a promessa de descanso eterno caso morressem na batalha. Então eles tinham umas indulgências, né, que dos outros padres ou outros clérigos não tinham. Então essa ordem reconhecia apenas a autoridade do Papa. Não existia rei nenhum que mandasse nessa ordem. O grão-mestre da ordem, que era a posição principal, obedecia apenas ao Papa. Eles passavam por um noviciado antes de fazer os votos. Então vejam bem, a mesma coisa que o padre passa, que um monge passa, eles passavam também. Então eles tinham lá um noviciado antes de fazer os votos. Eles dormiam de roupa. Por que eles dormiam de roupa? Eles dormiam num grande galpão com um monte de homens, e eles eram obrigados a dormir de roupa para não ter a tentação, então, da sodomia, né? A tentação de ter relações sexuais com os próprios companheiros. Então o fato de dormir de roupa e de luzes acesas era uma atitude que então fazia com que se evitasse esse tipo de coisa. Eles possuíam o espírito cavalheiresco, que na época era concernente a todo e qualquer cavalheiro, na época. Eles deviam recitar então 15 Pai Nossos na parte da manhã, comer magro 4 dias por semana. O que quer dizer comer magro? Comer sem carne, comer nenhuma comida que lhes trouxesse excesso, né? E toda essa comida que eles não comeriam, eles jogavam aos pobres. Tanto é que os mosteiros dos templários, todos os lugares que os templários viviam cercados de pobres, então, de pessoas que não tinham condições, para poder então se valer dessa comida que os templários jogavam aos pobres. Então isso criou uma certa dependência, né? Então, ao morrer um irmão, cada membro deveria rezar 100 Pais Nossos por dia durante 7 dias. Imagine, o cara lutando a ter tempo para isso. Eles não podiam caçar, eles não tinham permissão para caçar. Eles não podiam barbear-se. Templário não podia barbear-se, ele era proibido, ele tinha que usar aquela barba. A característica dos templários na época era aquela grande barba. Vocês imaginam, numa época, num lugar, numa situação de deserto, que era aquela região, sem muita chance para tomar banho, viviam com aquela roupa branca que não era mais branca, provavelmente, né, e barbados. Quer dizer, eram pessoas que deviam ter um cheiro não muito bom quando ao se aproximar dessas pessoas. E eram então tonsurados, eles tinham a obrigação da tonsura, ou seja, a tonsura é um corte de cabelo em que se era raspada a parte de cima da cabeça e a parte lateral e deixava só uma parte redonda na cabeça, característica do monge, né? Ainda hoje, né, muitos monges eles sofrem então a chamada tonsura, ou seja, eles são tonsurados. Bom, a ordem era dividida em 3 classes, quer dizer, por mais que se queira uma ordem unida de irmãos, comendo no mesmo lugar, tendo as mesmas regalias, não adianta, porque o ser humano ele sempre se divide em classe e não tem jeito, né? Então a ordem era dividida mais ou menos em 3 classes. Quais eram essas 3 classes? A primeira classe era dos cavaleiros, eram dos nobres, quer dizer, os nobres que chegavam lá, eles utilizavam um manto branco, adornado por uma cruz vermelha. Então os nobres, eles tinham seu cavalo, eles tinham a sua espada, eles tinham o seu escudeiro, ou seja, embora eles tivessem que, antes de entrar para a ordem, doar todos os seus bens para a ordem, na realidade eles ainda mantinham algumas regalias da sua nobreza, porque justamente pelo fato de ter dado dinheiro para a ordem. Então esses eram os nobres. Então os nobres que quisessem ser templários, eles teriam essa regalia aqui. A segunda classe era
a classe dos sargentos, que é aqueles que provinham da burguesia, né? Eram os comerciantes, eram as pessoas que tinham posição financeira, mas não eram nobres, né? Então eles tinham aqui também seu cavalo, e eram mais ou menos os sargentos. Eles não eram oficiais, poderiam comandar soldados, mas não tinham as mesmas regalias dos cavaleiros. Então eles utilizavam um manto marrom, tá? Era o que diferenciava dos outros. E tinha uma terceira classe, que era a classe dos clérigos, né? Ou os capelães, que eram os religiosos. Aqueles religiosos que eram religiosos na sua vida anterior, que vieram então para a ordem do templo exercer a função de padre, de clérigo. O que acontecia? Eles não eram obrigados a manter a barba comprida, utilizavam um manto verde, também adornado com a cruz vermelha. Bom, hierarquia. Nós temos então o grão-mestre. O grão-mestre, ele era o principal mandatário, o mais importante pessoa dos templários. Ele era o chefe absoluto dos templários, que era eleito normalmente por eleição, né, e ele tinha então a honra de príncipe entre os reis, ou seja, todos os reis recebiam o grão-mestre dos templários como honras de príncipe. Por quê? Porque ele só devia obediência então ao Papa. Nós temos aí o senescal do templo, que é o segundo em comando da ordem. Nós temos então o grão-prior. O que é o grão-prior? O grão-prior era uma espécie de pessoa administrativa da ordem, que cuidava da parte financeira e da parte administrativa. Tínhamos então um marechal, que era o chefe guerreiro, né? Era uma espécie de general, e tínhamos o comendador, que era a pessoa que cuidava da parte de relacionamento com os reis, relacionamento com os outros países, a diplomacia. Tínhamos o drapier, que era o que cuidava da parte de vestimentas do templo, que era o que cuidava das roupas, dos uniformes. Nós tínhamos o chefe da cavalaria, tínhamos o chefe da casa, o irmão cavaleiro, o sargento do mosteiro, portador de estandarte padrão, tínhamos o irmão sargento, tínhamos o irmão rural e, por fim, o irmão assistente de doentes, que cuidava dos doentes propriamente dito. O estandarte dos templários chamava-se então Bozan. Esse estandarte, um estandarte preto e branco, normalmente essa cruz dos templários ela era usada ou não, a forma do estandarte depende muito, né? Não era exatamente essa forma, mas enquanto essa bandeira estivesse desfraldada no campo de batalha, não era permitido que nenhum templário se retirasse, ou seja, os templários lutavam até morrer, independente da situação deles, se estavam em vantagem ou desvantagem. O que acontece então com essa ordem? Essa ordem ela vai ganhando influência, ela vai ganhando dinheiro, né, porque todos os membros dessa ordem, eles acabam então doando seus bens para a ordem, e essa ordem ela começa a estabelecer algumas coisas. Primeiro, os templários eles foram o fundador do conceito de banco. O que acontece? Como os peregrinos eles eram muito assaltados no caminho entre a Europa e Jerusalém e a Terra Santa, o que os templários faziam? Eles chegavam perto desse peregrino, pedia todo o dinheiro do peregrino, dava a esse peregrino um documento cifrado. Esse peregrino então portava esse documento, ou seja, se ele fosse assaltado, o assaltante não ia encontrar nada. E quando esse peregrino chegasse então na Terra Santa, ele ia para qualquer organização dos templários, entregava esse documento e recebia então o dinheiro de volta. É claro, os templários cobravam com isso juros, né? Então esse conceito de banco já foi então fundado pelos templários. Eles começam então a ganhar dinheiro com esse conceito de banco, eles começam a comprar propriedades, eles começam a produzir nessas propriedades, começam a emprestar dinheiro, né, inclusive a reis. Então muitos reis deviam dinheiro aos templários. Eles começaram a ter então, quanto mais dinheiro eles tinham, mais propriedades eles tinham. E começaram então, com esse grande poder, se relacionar com árabes. Então,
detinham conhecimento de medicina e astronomia que eles absorveram dos árabes. Eles tinham um respeito pelos árabes muito grande, pois eles mantinham um relacionamento de respeito com a religião árabe muito grande, então eles começaram a se relacionar de forma bastante diferente com os árabes. Isso depois foi uma acusação contra eles. Então, o poder deles era tão grande que eles tinham representantes em todos os concílios e postos da igreja. Qualquer lugar da igreja tinha um templário representando eles. Eles passaram a ter domínio até na arquitetura. Eles passaram então a ter dinheiro para construir catedrais. Passaram a deter o conhecimento da construção de catedrais. Todo mundo sabe que uma catedral ela é diferente da igreja, de uma igreja normal, porque a catedral ela tem conceitos arquitetônicos diferentes. O prédio da catedral é em forma de cruz. A catedral ela tem conceitos de transmissão de som diferentes. Eu posso falar baixinho lá do púlpito e lá no final as pessoas escutam, graças à construção da catedral. E esses templários começaram a ter uma estreita ligação com os construtores de catedrais, chamados pedreiros livres, que vêm a ser, nos tempos de hoje, os famosos maçons. Então havia um relacionamento, desde essa época, muito estreito com os maçons, que a maçonaria começou então com construtores de catedrais. Salah ad-Din, ele é um líder árabe que une os árabes. Então, com a união dos árabes, então ele consegue expulsar os cristãos da Terra Santa. Os templários, então, eles, como tinham um poder muito grande, eles foram e compraram a ilha de Chipre do governo inglês e passaram a ter uma ilha para eles. Essa ilha era deles. Era a primeira ordem de cavalaria que mandava em um país, que tinha um país só deles, que era a ilha de Chipre. Só que os templários, como eles tinham bastante poder, e a arrogância vem sempre junto com o poder, o que acontece? Eles começaram a ficar arrogantes e começaram a não ficar humildes como eles eram no início. Aquela postura de humildade, eles passaram a não ter. E passaram também a não ter razão de ser. Qual era a razão de ser inicial dos templários? A razão de ser inicial dos templários era defender os peregrinos da Terra Santa. Não tinha mais Terra Santa. Os reis, todos aqueles que já não gostavam muito dos templários, começaram a se perguntar: escuta, para que existe essa ordem? Qual é a razão de ser dessa ordem que não tem mais por onde lutar? Eles são donos do mundo inteiro. Nós temos que rever essa posição da ordem dos templários. Um rei da França que devia o país inteiro aos templários, devia muito aos templários. A maior frustração dele por não ter conseguido ser templário. Ele tentou ser cavaleiro templário, mas ele foi impedido por uma razão que até hoje não se sabe qual é. Ele era Felipe, chamado também de Felipe o Belo. O nome o Belo, muita gente diz que ele era bonito, mas em francês, o Belo, le beau, tem outra conotação. Tem a conotação de bondade. E Felipe o Belo, ele era da dinastia então capetinja, ou dinastia dos capetos. Felipe o Belo, ele começou então a fazer planos para, primeiro, se vingar dos templários, e segundo, pegar esse dinheiro dos templários. Como ele tinha várias pessoas bastante competentes com ele tinha o Guilherme de Nogaret, que era o guarda-selos, praticamente o segundo em comando da França, uma pessoa de uma inteligência muito grande, e também tinha sob a batuta um cardeal chamado Bertrand de Got. O que ele fez? Graças a esse poder que Filipe o Belo tinha, ele fez com que Bertrand de Got virasse papa, e ele virou Clemente V. Só que, com a condição de que Filipe o Belo fizesse Bertrand de Got papa, Filipe o Belo falou assim: olha, eu vou te pedir 5 favores.
Os 4 favores eu vou te pedir agora. O 5º favor eu só vou te falar quando eu precisar. O 5º favor vai ser em segredo. Ele pediu os 4 favores ao Papa e o 5º favor, então, ficou escondido até essa época. Um dia, Filipe o Belo chama Clemente e fala assim: olha, agora está na hora de eu cobrar esse favor. Eu quero acabar com a Ordem dos Templários. O que fez? Forjou acusações aos Templários. Ele forjou uma campanha para acabar com os Templários. E naquela época, os Templários tinham um grão-mestre chamado Jacques de Molay, um francês nascido no Condado da Borgonha, que era considerado um dos melhores grão-mestres que os Templários tinham. Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, dizem que a história da sexta-feira 13 ser um dia de azar começa nesse dia, é desencadeada toda uma operação para prender os Templários. Então Filipe o Belo, com a ajuda do Papa, ele prende todos os Templários e confisca todos os bens dos Templários. Quais são as acusações, então, que Filipe o Belo formulou contra os Templários? Ele dizia que os Templários praticavam sodomia, que cuspiam na cruz, que roubaram propriedade da igreja, que praticavam todo tipo de heresia e que adoravam uma figura chamada Baphomet. O que é essa figura Baphomet? A partir desse momento, o diabo não tinha cara, ou seja, a Igreja Católica não aliava o diabo à figura do bode. A partir desse momento, para demonizar os Templários, a igreja então viu a figura desse Baphomet. O que é o Baphomet? O Baphomet é uma figura cujo significado se perde na noite dos tempos. O significado do Baphomet, ele é tudo menos um significado ruim. O Baphomet normalmente nas civilizações mais antigas era usado como símbolo da fertilidade, era utilizado como símbolo da abundância, menos qualquer símbolo de mal. E os Templários, como eles tinham em seu poder o conhecimento de ciências, que nós vamos ver depois, no final, bastante avançadas para aquela época, o Baphomet foi uma fonte de estudo para os Templários. O Eliphas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, ele classifica o Baphomet como a figura panteísta e mágica do absoluto. Naquela época, já começou a haver a Inquisição. O que era a Inquisição? Como surgiu a Inquisição? A Inquisição começou a surgir para derrotar umas pessoas que viviam no sul da França, um povo chamado de cátaros. Esses cátaros, eles praticavam a religião católica de uma forma diferente. A igreja então resolveu fazer uma segunda cruzada. Essa cruzada quase ninguém fala, porque foi uma cruzada feita contra cristãos. A igreja católica acusou esses cátaros de herege e fez uma cruzada contra esses cátaros. Então surgiu a Santa Inquisição da igreja para combater a heresia. E a Santa Inquisição, ela tinha métodos de tortura. Um dos métodos mais famosos da Inquisição era cozinhar os pés em gordura. Ou seja, pegar lá o pobre coitado, deitava esse pobre coitado numa mesa, num patamar qualquer, besuntava os pés desse pobre coitado de gordura e chegava o fogo a uma distância mais ou menos de uns 10 centímetros. E essa gordura então ia fritando os órgãos dessa pessoa viva. Durante o processo dos Templários, houve muito depoimento de Templários que carregavam consigo o toco, o pedaço dos pés, já fritos pela Inquisição. Então eles iam lá carregados e carregavam os pés como símbolo então da punição que a Inquisição dava para eles. Crucificar numa porta era bastante comum essa prática, principalmente Jacques de Molay. Existem então muitas lendas em cima de Jacques de Molay, porque segundo contam os historiadores, Jacques de Molay ele foi crucificado numa porta que os Templários não acreditavam na santidade de Jesus Cristo. Segundo a Igreja Católica, Jesus Cristo foi
Deus que se fez homem. Pelos templários era ao contrário. Jesus Cristo era um homem normal, como todos nós, que se fez Deus através das suas obras. Crucificaram Jacques de Molay numa porta para dizer a Jacques de Molay que Jesus Cristo passou por aquilo tudo que ele passou, e para ele passar a mesma coisa, para ele aprender então qual foi o verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo. Bom, tem uma história que conta que um dos cavaleiros, depois que Jacques de Molay foi retirado dessa porta e colocado numa cama, pegou um manto, um pano, e colocou em cima, envolveu Jacques de Molay com esse manto, e ficou a figura de uma pessoa crucificada. Esse manto, então, que cobriu Jacques de Molay, então passou a ser o Santo Sudário. Então, muitos dizem que o Santo Sudário foi a imagem do próprio Jesus Cristo, ou esse Santo Sudário foi a imagem de Jacques de Molay. Né? E está aqui uma imagem aqui do Sudário de Turim. Nós vemos então um homem crucificado com a característica dos templários, que era a barba, né, e a cabeleira. Então, no livro O Segundo Messias, de Christopher Knight e Robert Lomas, ele explica em detalhes essa história então do Sudário de Turim, onde, em vez de ser Jesus Cristo, é Jacques de Molay. Os templários foram todos presos, expulsos, e Jacques de Molay foi condenado então à fogueira da Santa Inquisição. Dizem que quando ele estava ali queimando, começando o fogo a pegar, ele gritou uma praga: intimo o Papa Clemente V em 40 dias e Filipe o Belo em 1 ano a comparecerem diante do legítimo e terrível trono de Deus para prestarem conta do sangue que injusta e cruelmente derramaram. Isso foi em 18 de março de 1314. Jacques de Molay, então, com 70 anos, ele morre então na fogueira da Inquisição. Antes dele falar intimo Papa Clemente V em 40 dias, Filipe o Belo em 1 ano, a comparecerem diante do legítimo e terrível dono de Deus para prestarem conta do sangue injusta e cruelmente que eles derramaram, ele fala antes a frase mais temida pela Igreja Católica: Nekan Adonai, que é uma frase em hebraico que quer dizer vingança, Senhor. Bom, o que acontece depois que Jacques de Molay faz essa praga, roga essa praga? Pouco tempo depois, o Papa Clemente, ele morre por ingerir esmeraldas reduzidas a pó, porque ele tinha uma febre e tinha ataques de depressão, ataques de angústia. Diversos médicos chegavam com medicamentos para ele tomar. Ele, qualquer coisa que davam para ele, tomava. E chegou um grupo de médicos, um grupo muito suspeito de médicos, que deu para Clemente esmeraldas reduzidas a pó para ele beber, que era bom para esse mal que ele tinha. O que aconteceu com esse pó de esmeralda? Cortaram os intestinos e ele morreu. Né? Então, esses médicos dizem, as más línguas, que eram templários remanescentes que não foram presos e que fizeram essa vingança então com o Papa Clemente. E o Guilherme de Nogaret, que é aquele segundo em comando lá do rei da França, ele veio a falecer numa manhã, em maio de 1314, envenenado por uma vela feita por Everard, que era um antigo templário, com a ajuda de sua auxiliar Beatriz de Son. Ele colocou alguns venenos na vela e quando acendia a vela, então a pessoa que respirava perto morria. E também Filipe o Belo não ficou atrás. Né? Ele veio morrer em 27 de novembro de 1314, com 46 anos, em uma caçada. O que aconteceu? O rei se perdeu do grupo, encontrou um camponês que o ajuda a localizar um servo. Achando, estando pronto a atacar, ele percebeu uma cruz que brilhava e começou a passar mal e cair do cavalo. Essa é a história que eles contaram. Provavelmente Filipe Belo também foi morto por remanescentes do templo. Aqui uma lista então dos grãos-mestres do templo. Nós começamos com Hugues de Payens, lá em 1118, que vai até Jacques de Molay, 1293 a 1314. Nós temos aqui alguns bastante conhecidos, como André de Bompard, Gerard de Ridefort, que foram muito famosos, Pedro de Montagu, William de Sonac,
ou Guilherme de Sonac, que foi também um grão-mestre da ordem bastante conhecido. Bom, com isso tudo, a ordem dos templários acabou. A ordem dos templários, ela teve a seguinte destinação oficial. Todos os bens da ordem foram doados para a ordem dos hospitalários. Isso a gente até hoje não tem certeza. O que se tem certeza é que alguma coisa foi doada para os hospitalários, mas não todos os bens da ordem. Os templários tinham um grande tesouro, um tesouro bastante famoso, bastante conhecido, e que ninguém até hoje sabe qual foi o destino desse tesouro. Ninguém. Até hoje ele é vítima de uma série de especulações e histórias maravilhosas, histórias mirabolantes. Então, o que acontece com o restante dos templários que não foram presos? Eles se espalharam pelo mundo. Alguns foram para a Espanha, outros foram para Portugal e outros foram para a Inglaterra. Em Portugal, o que acontece? Dom Dinis, que era o rei de Portugal, ele tinha muita simpatia pelos templários e não concordou com Filipe o Belo de punir os templários. Ou seja, ele manteve em Portugal todos os bens e todas as pessoas remanescentes da ordem dos templários. Só o que ele fez? Chegou perto dos templários e falou assim: templário, olha, vocês não podem mais se chamar templários. Vocês estão amaldiçoados. Vocês, a partir de hoje, vão se chamar a Ordem de Cristo. Vejam bem, gente, a Ordem de Cristo foi a ordem que fundou a Escola de Sagres. A Escola de Sagres teve um grão-mestre chamado Infante Dom Henrique, que, graças a esta escola, todos os grandes navegadores saíram pelo mundo e descobriram a América, fizeram uma série de descobrimentos no mundo inteiro, graças a essa escola de Sagres, cujo conhecimento veio da Ordem de Cristo, cujo conhecimento veio da Ordem dos Templários. Especula-se que os Templários já conheciam da América antes de Cristóvão Colombo. Tal era o tipo de conhecimento que eles tinham. Então, Infante Dom Henrique, que era o grão-mestre da escola de Sagres, ele era um templário. E interessante é o seguinte: todos os desenhos de caravela portuguesa, elas tinham um desenho de uma cruz de Malta, o desenho da cruz dos templários. O próprio símbolo de Portugal passou a ser uma cruz de Malta. Então você vê, dizem então que todo esse tesouro, esse conhecimento dos templários foi para Portugal, que Portugal, a partir desse momento, ele se transformou numa potência mundial. Portugal era dono de meio mundo, era dono de todos os lugares. Tinha possessões na América, na Índia, na China, ilhas do Pacífico. De onde é que veio todo esse poder de repente para Portugal? Conhecimento da Ordem dos Templários. Esse mapa aqui é um mapa extremamente antigo. Em 1250, os Templários já haviam estado na América, porque já havia mapas em 1250. A América foi descoberta em 1492. Já havia mapas da América em poder dos Templários. Dizem que o nome América não tem nada a ver com Américo Vespúcio. Tem a ver com uma estrela chamada América, que era a estrela que orientava os navegadores, então, na direção do continente americano. Essa, então, especula-se que seja o nome da América. Nós podemos notar a diferença da cruz. A cruz dos Templários era a cruz de Malta total. A cruz da Ordem de Cristo, ela passou a ser uma cruz vazada no meio e que depois passou a ser o símbolo de Portugal. Pedro Álvares Cabral foi grão-mestre da Ordem de Cristo. Em Portugal tem diversos castelos que eram castelos dos Templários. Tomar, por exemplo, é um castelo. Colombo foi um grande mestre bastante conhecido da Ordem dos Templários. Fernando e Isabel, que foram os reis de Espanha que financiaram Colombo, dizem que Fernando era templário. Então Vasco da Gama também era grão-mestre da Ordem de Cristo. Então todos esses grandes homens, grandes descobridores, eles tinham raiz templária. Bom, e na Inglaterra? E os templários que foram para a Inglaterra?
Os templários que foram para a Inglaterra, eles se aliaram, né, com o rei, que era o Roberto de Bruce, que tomou a Escócia graças aos conhecimentos de batalha dos templários. Né? O que aconteceu? Na Inglaterra já existia a maçonaria. Então dizem que na Inglaterra houve uma fusão dos templários com os maçons e que hoje muita coisa dentro do rito da maçonaria ele é templário. Né? Então, em 24 de junho de 1717 é fundada a Grande Loja de Londres, que foi a data que hoje a maçonaria considera como a data da fundação. William St. Clair construiu uma igreja bastante conhecida. Vocês já ouviram falar da palavra Roslin? Roslin foi a capela muito alardeada dentro do livro lá do Código da Vinci, que é uma capela extremamente enigmática. Né? Então, por mais de 40 anos, e com muito dinheiro, o Sir William St. Clair, ele construiu essa capela de Roslin. Se vocês entrarem dentro dessa capela de Roslin, vocês vão ver todos os símbolos maçônicos, templários. E dizem que o Santo Grau está escondido lá dentro dessa capela. Então, quem for a Edimburgo, na Inglaterra, conhecer então a capela de Roslin, vocês vão ver lá toda uma série de obras de pictografia pertencentes aos templários. O símbolo da caveira dos piratas. O que acontece? O símbolo da caveira dos piratas, ele é um símbolo templário. Porque a bandeira com a caveira e os dois fêmures cruzados era a bandeira naval dos templários. O que aconteceu com esse pessoal da marinha dos templários? Como eles passaram a não ter líder e a ordem dos templários acabou, eles passaram então a agir por conta própria e talvez alguns, né, tenham feito realmente assaltos de navios e ações de pirataria. Então foi por isso que a caveira passou a ser símbolo dos templários. A lenda do Santo Grau. O que os templários têm a ver com a lenda do Santo Grau? Primeiro vamos dar um pequeno preâmbulo no que seja o Santo Grau. O Santo Grau, ele, segundo alguns, o Santo Grau é aquela taça que Jesus bebeu durante a Santa Ceia. Dizem também que o Santo Grau, em vez de ser uma taça, era uma bandeja. Outros dizem que em vez de ser uma bandeja, era uma lança e que Jesus Cristo foi furado enquanto estava lá na crucificação. Uma outra versão, mais nova, mais empolgante, de Dan Brown, né, no livro Código da Vinci, é que o Santo Grau, na realidade, é uma linhagem, né, de sangue real do suposto casamento, ou a suposta união de Jesus Cristo com Maria Madalena, e essa união teve então um filho, um fruto, e esse filho então originou uma linhagem que passou a ser a linhagem do Santo Grau. Bom, falando aqui do Santo Grau, se nós formos à França, lembra que eu falei com vocês que houve uma cruzada dos cristãos, né, que fizeram uma cruzada contra os próprios cristãos. Existe uma cidade chamada René-le-Château, que tinha um pároco. A René-le-Château fica no sul da França, quase perto aqui da Espanha, né? Então é uma cidade pequenininha, uma cidade que tem aqui, se tiver umas 30 casas, é muito. Essa cidade, ela tem uma história bastante interessante. Está aqui o panorama dessa cidade. Você vê que ela é muito pequena. Por que hoje essa cidade tem muito turista indo para lá? Por que ela tem muita fama, essa cidade? Porque, numa época, em 1885, um padre, um pároco, chamado Bérenger Saunière, ele chegou nessa cidade como pároco, teve uma dica, fez algumas escavações na igreja principal da cidade, que é essa igreja aqui, que era uma igreja muito antiga, ainda construída pelos visigodos. Ele resolveu, de uma hora para outra, fazer uma escavação nessa igreja. Especula-se que ele encontrou coisas ali que o transformaram num homem milionário. Encontrou documentos
especulam que ele encontrou ali o tesouro dos templários, ou encontrou um documento templário, talvez o mesmo documento que tenha posto a igreja em xeque-mate lá no início, quando os templários começaram a surgir. E esse padre, ele então reformou a igreja inteira, ele construiu uma torre nesse lugar, chamada Torre de Magdala. Por que Magdala? Magdala, Magdalena. Por quê? Então dizem os mais folclóricos, né, que esse padre, Saunier, ele descobriu alguma coisa enterrada pelos templários lá com relação ao Santo Grau. Essa aqui é a entrada da igreja que ele construiu. Interessante, porque aqui tem alguns desenhos que revelam desenhos templários. Vocês podem ver que no segundo desenho, vocês vão ver que dentro da igreja tem uma estátua de um demônio, isso aqui é um demônio, que é chamado de Senhor dos Mundos. Por que Senhor dos Mundos? Porque segundo a crença dos cátaros que viviam nessa região, os cátaros diziam o seguinte: não foi Deus quem criou o mundo. Quem criou o mundo foi o diabo. Deus então está fazendo com que esse mundo melhore, porque foi uma criação do diabo. Então Deus está intervindo nesse mundo para melhorar e tentando tirar esse mundo das mãos do diabo. Então por que ele põe dentro de uma igreja, em cima de uma pia batismal, esse símbolo, essa mensagem, que é a estátua do Senhor dos Mundos? Então nós temos aqui um pilar dos visigodos com uma cruz interessantíssima. O que parece essa cruz? Parece a cruz dos templários. Qual é outro vestígio desse padre? Muito interessante. Esse aqui é o altar antigo que ele reformou. Por que ele reformou esse altar? Com que desculpa que ele reformou esse altar? Esse altar estava muito bom. Ele reformou por quê? Dizem que ele encontrou alguma coisa debaixo desse altar. A gente não sabe. Esse aqui é o altar novo, que não tem quase muita diferença do altar da igreja. E essa Marie Denarnaud, ela era a governanta desse padre. Dizem as más línguas que ela era muito mais do que governanta. E após a morte desse padre, ela ficou muito bem de vida, se tornou uma milionária. Eu sempre costumo, em minhas palestras, dar aqui as últimas notícias do que ocorre nas áreas que eu estou dando a palestra, né? Uma última notícia que recentemente o Vaticano foi lá na Biblioteca do Vaticano e produziu uma edição de um documento que foi o processo contra os templários. Ou seja, a Igreja Católica abriu as suas portas e vai tornar público esse documento. Toda a documentação do processo contra os templários, ela vai estar agora à disposição de todos nós, né? Incluindo, né, o pergaminho de Chinon, né, que foi encontrado em 2001 nos arquivos secretos do Vaticano, que contém as frases do Papa Clemente V, com as quais o Papa Clemente V, depois, ele se arrepende e absolve os templários. Então, na realidade, a queda da ordem do templo deu-se por causa da perda de sua missão e por razões de oportunismo. Bom, gente, com isso, então, eu termino a nossa pequena conversa aqui sobre os templários. Eu recomendo vocês irem no meu site, www.ailtondoamaral.com, www.ailtondoamaral.com, em que vocês, então, vão obter lá uma farta documentação em apoio a esse bate-papo aqui que nós fizemos. Muito obrigado, tá? Que a paz esteja com vocês.